tema que me foi dado para esta reflexão está na segunda carta de São Paulo a São Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É um versículo, 2 Timóteo 1,7. Ou melhor, 2 Timóteo 1,7, exatamente. Então diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, né? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Bem, as pessoas que rezaram, que prepararam este evento, colocaram para esta palestra esse versículo, esse lema, dentro do tema, fortes na tribulação. Então aqui, Deus está dizendo para nós que não nos deu um espírito de timidez. Timidez quer dizer medo, né? Tristeza, até um pouco às vezes de covardia. Não, ele diz: Deus nos deu um espírito de fortaleza. A gente sabe que fortaleza é um dom do Espírito Santo. Lá nos dons infusos do Espírito Santo, que a gente recebe desde o batismo: sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. O que é esse dom da fortaleza? O dom da fortaleza é exatamente o dom de enfrentar as tribulações da vida sem se deixar vencer, sem cair, sem desanimar. Então, nada de espírito de timidez, nada de espírito de pessimismo. Eu não vou sair dessa, isso não tem jeito na minha vida. Não, São Paulo diz claro aqui: Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Mas duas virtudes muito fortes: o amor. O amor é a essência de Deus, o amor é a força de Deus, e a sabedoria, para a gente também saber vencer essas tribulações. É isso que nós queremos refletir um pouco aqui. Não sei se vocês já perceberam, São Paulo sofreu muito. São Paulo sofreu muito. Ele diz: não sei quantas vezes eu fui flagelado, não sei quantas vezes eu fui náufrago, não sei quantas vezes eu estive preso, passei fome, passei isso, passei aquilo, mas engraçado, né? São Paulo dizia: eu me glorio nas tribulações. É só você pegar aí, por exemplo, né, a carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 3, São Paulo diz assim, né, coisa impressionante, né? Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Agora, por que São Paulo dizia: eu me glorio nessas tribulações? Primeiro, o que é tribulação? A palavra tribus, lá do latim, do grego, quer dizer atrito, não é? Inclusive na engenharia mecânica, eu trabalhei muitos anos na engenharia mecânica, tem uma cadeira no mestrado, no doutorado, chamada tribologia, não tem nada a ver com índio. É estudo dos atritos nas máquinas mecânicas, nos eixos, nos rolamentos, nas superfícies. Então a tribulação é esse atrito que existe na nossa alma, os problemas, as angústias, né? As nossas tribulações. E aqui então São Paulo diz assim, uma coisa muito interessante: nos gloriamos nas nossas tribulações. Por quê? Por que se gloriar no sofrimento? Ele diz, olha, por que ele diz? Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Olha aí, por que ele está vendo fruto na tribulação? A tribulação gera paciência. A minha mãe dizia: é a paciência que leva a gente para o céu. É mesmo. É a paciência de você não desanimar diante de você mesmo, diante dos seus pecados, diante dos seus problemas. Não desanimar. A paciência é a virtude dos fortes, não é? Ninguém perde por esperar. Então, São Paulo diz que a tribulação, quando você vence essa luta interior, né? Essa luta que tem dentro de nós, você vai se tornando paciente, você vai se tornando forte.
A paciência prova a fidelidade. Então, olha que interessante, a tribulação gera a paciência gera a fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade a Deus. Eu não vou desanimar de cumprir a lei de Deus, de amar a Deus, de servir a Deus. Não vou desanimar. Ainda que a tribulação me perturbe, ainda que a doença venha, ainda que as coisas aconteçam, eu vou ser fiel a Deus. A paciência gera a fidelidade. Todos nós, gente, temos aquele espinho na carne, que São Paulo diz que 3 vezes pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne dele, né? Que era como se fosse assim um verdadeiro anjo de Satanás a esbofeteá-lo no rosto. Mas Jesus disse: não, Paulo, não vou tirar esse espinho, para que você não caia no perigo da vaidade. Interessante, né? E Deus diz para Paulo: basta-te a minha graça. Com a minha graça, você vai carregar esse espinho, mas você vai continuar a me servir. Porque se eu tirar esse espinho, você fica vaidoso. Se você ficar vaidoso, você vai deixar de me servir, você vai deixar de ser fiel. Então deixa o espinho aí, mas eu te dou a graça. Basta-te a minha graça. E com a gente acontece isso. Vocês pensam que as pessoas que sobem aqui para pregar são só rosas? Não. Para todos nós é um vale de lágrimas. Mas na paciência gerada pela tribulação, a gente tem que ser fiel. São Paulo diz isso. E ele continua dizendo assim, olha: comprovada a fidelidade produz a esperança. Então, olha por que São Paulo diz que se gloria na tribulação. Porque a tribulação gera a paciência gera a fidelidade gera a esperança. O que é a esperança, gente? É uma virtude teologal. Você sabe que são 3 virtudes teologais: a fé, o amor e a paciência. Por que a gente chama de virtude teologal? Theos quer dizer Deus, logos quer dizer conhecimento. São virtudes que nos dão um conhecimento de Deus. Elas vêm diretamente de Deus para nós. Então, essa esperança que é gerada por causa da fidelidade, por causa da paciência, por causa da tribulação, é a esperança em Deus. Quer dizer o quê? Eu já sou vencedor. São Paulo diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sei em quem eu pus a minha confiança, ele fala para Timóteo. Eu não amarrei meu burro em qualquer lugar aí não. Eu sei, Timóteo, em quem eu pus a minha confiança, em Deus. É a esperança. A esperança de uma igreja que sabe que ela vai vencer. Já venceu, é questão de tempo. Porque o Senhor disse para nós: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te dou as chaves do reino e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É a virtude da esperança. As portas do inferno nunca vão vencer essa igreja. O Império Romano matou milhares de cristãos. O nazismo matou 2.000 sacerdotes. A Revolução Francesa matou 17.000 sacerdotes. O comunismo banhou o mundo de sangue de cristãos. E agora os nossos mártires estão derramando sangue lá no Oriente. Mas a igreja é invencível. Jesus não prometeu que nós não iríamos sofrer, mas Jesus prometeu que nós iríamos vencer. É a virtude da esperança. Ele não prometeu que a gente não ia sofrer, mas ele prometeu que a gente ia vencer. Então São Paulo diz: por isso eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação gera a paciência, gera a fidelidade gera a esperança. Eu já venci. Essa é a nossa fé. Essa é a alegria da gente ser cristão, da gente ser católico, né? E São Paulo diz aí: e a esperança não engana. A esperança não engana. Tem muita esperança falsa aí no mundo que engana. Quanta esperança falsa aí, gente. O Papa João Paulo II disse um dia que o século XX foi um dos piores séculos da história da humanidade. Porque o Papa disse: porque o século XX deu ouvido a muitos falsos profetas.
As nossas universidades hoje estão contaminadas de ateísmo, de marxismo. Por quê? Porque os falsos profetas do ateísmo, aqueles filósofos ateus, Feuerbach, Nietzsche, Freud, Sartre, Schopenhauer e companhia limitada, envenenaram a cabeça dos professores, e os professores envenenaram a cabeça dos alunos, e o aluno hoje muitas vezes sai de um lar cristão e vai para a universidade e se torna ateu, porque massacram o coitadinho ali, que não tem ainda experiência do que é ser cristão. Mas nós temos a esperança que São Paulo diz, a esperança não engana. Não é que nesses enganadores, falsos profetas, que levam o mundo ao desespero. Quantos e quantos jovens suicidaram por causa desses falsos profetas? Uma vez uma jovem na Rússia, depois de ter lido um livro de Balzac, um desses filósofos que não tem o sentido da vida, né? Uma jovem, depois que leu um livro de Balzac, numa praça pública de Moscou, deu um tiro na cabeça. É claro que eu vou dar um tiro na cabeça. Se a vida não tem sentido, que sentido tem eu ficar aqui nessa vida? Comendo, bebendo, tomando banho todo dia, tendo que trabalhar? Não tem sentido. Não é? Infelizmente, meus irmãos, há uma falsa esperança lançada no mundo. Mas São Paulo diz, a esperança do Cristo não nos engana. Que beleza, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que nos foi dado, que nos leva a gente reconhecer que nós somos filhos de Deus, e leva a gente a chamar Deus de papai, Abá. Abá do grego quer dizer papai, papaizinho, paizinho querido. Uma expressão de intimidade com Deus. São Paulo diz, é o Espírito Santo derramado em nossos corações que nos dá essa esperança, né? Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, né? Para o perdão dos nossos pecados. Então nós temos que entender o seguinte: por que que existe na nossa vida o sofrimento? Por que que existe a tribulação? Não era para existir. Não foi Deus quem fez, não. Isso é consequência do pecado, diz a Sagrada Escritura. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Da onde que vem a morte? Do pecado. Da onde que vem a doença? Do pecado. Da onde que vem as lágrimas? Do pecado. Qual o pecado? O meu pecado? O meu e de todo mundo, de toda a humanidade. Gente, para nós entendermos o horror que é o pecado, olha para a cruz de Cristo. Você só entende a hediondez do pecado quando você vê o que o pecado fez com Cristo. O seu pecado, o meu pecado. Não pense que foi só o pecado dos judeus que o crucificaram, dos soldados romanos. Não. A igreja diz, não foram os judeus que crucificaram Cristo, fomos todos nós. Por quê? Ele morreu por causa do pecado de todos nós. E ele foi esmagado. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz, ele foi esmagado por causa dos nossos crimes. Como um cordeiro mudo levado para o matadouro, ele não abriu a boca. Ele aceitou tudo, porque se ele não bebesse aquele cálice que o Pai deu a ele, nós não poderíamos ser perdoados. A justiça divina tinha que ser satisfeita. E a justiça divina só podia ser satisfeita, porque a justiça divina é infinita, ela só podia ser satisfeita com um sacrifício infinito. Então foi preciso que Deus se fizesse homem, e como homem oferecesse a Deus um sacrifício infinito, porque a majestade infinita de Deus foi ferida pelos nossos pecados. E nós então não tínhamos mais salvação, nós todos estávamos condenados ao inferno. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia do Verbo, o Verbo se apresentou diante do Pai e disse, Pai, está na carta aos Hebreus, capítulo 10, né? Pai, os holocaustos, os sacrifícios que são feitos no templo não são suficientes. Então, Pai, dai-me um corpo. Dai-me um corpo. Ou seja, deixa eu descer na terra. Deixa eu nascer como homem, para também como Deus
eu poder oferecer um sacrifício de valor infinito que possa reparar a ofensa infinita que o pecado provoca contra a vossa majestade infinita. E olha o que o pecado, os nossos pecados, de todos os homens, de todos os tempos, de todo lugar, fez com o Cristo. Nós flagelamos o Cristo. Nós o colocamos uma coroa de espinho na cabeça dele. Nós o pregamos numa cruz. Fizemos ele gemer 3 horas nessa cruz até a morte. Mas a sua morte matou a nossa morte. Não a primeira morte, mas a segunda. São Tomás de Aquino diz que tem 2 mortes. A primeira é quando o corpo se separa da alma. Essa não é a mais importante. A mais importante é a segunda, quando a alma se separa de Deus. Aí é o inferno. Cristo matou a segunda morte. Impediu que a nossa alma fosse para o inferno. Por quê? Porque Ele pagou a nossa culpa diante de Deus. A carta aos Colossenses diz, Ele rasgou o documento de dívida que o demônio tinha contra nós. A nossa dívida, Ele rasgou. É como quando você vai num banco, você paga aquela duplicata, o banco te dá, você rasga, está paga. Essa aqui eu não devo mais. São Paulo diz na carta aos Colossenses que foi isso que Ele pregou na cruz, o documento de dívida que existia contra nós. Por isso nós somos livres. São Paulo diz, Ele nos arrancou do mundo das trevas e nos trouxe para a liberdade dos filhos de Deus. Aí vem todo o sentido do sofrimento. A partir do momento que o Cristo fez do sofrimento a matéria-prima da salvação, nós também temos que fazer. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos ao Cristo. Pelo batismo nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 27, São Paulo diz, cada um de nós é membro de Cristo. Cada um diz por sua parte. Nós somos a mão de Cristo, os olhos de Cristo, a boca de Cristo. Então, se a cabeça passou pela paixão, o corpo também passa por essa paixão. É o que está escrito na carta aos Colossenses, Colossenses 1, 24. São Paulo diz, completo na minha carne. O que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. A cabeça passou pela paixão, mas São Paulo diz que o corpo completa essa paixão. Existe um livro maravilhoso, que se chama um livro maravilhoso que se chama A Divinização do Sofrimento. Um padre muito antigo, que já faleceu, chamado Adolphe Tanqueray, é um padre doutor em teologia mística, muito antigo já, e ele escreveu um livro belíssimo, A Divinização do Sofrimento. Tanqueray explica o seguinte, quando você junta o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, o seu sofrimento se torna divino, porque junta-se ao sofrimento dele. Entendeu? E esse sofrimento salva a humanidade. Acontece que São Paulo diz, completo na minha carne, o que falta a paixão de Cristo, no seu corpo que é a igreja. O cristão sofre com sentido, porque o cristão sabe que o sofrimento tem valor. Deus podia ter resgatado o mundo, Deus podia ter feito a redenção do mundo de muitas maneiras, mas Deus escolheu o sofrimento. Por que Deus escolheu o sofrimento? Porque Ele achou que era o melhor caminho. Ou será que nós vamos duvidar de Deus? Não foi Ele que criou o sofrimento no mundo. O sofrimento, acabamos de dizer, é fruto do pecado. Então o que Deus ia fazer com esse sofrimento que está no mundo? Santo Agostinho diz, Deus sempre sabe tirar o mal, o bem do mal. Senão Deus nunca permitiria o mal de existir. Santo Agostinho. Então Deus sabe pegar esse mal que está no mundo e reciclar esse mal. Fazer esse mal passar pela cruz e do mal tirar o bem. É o que acontece, por exemplo, com o lixo. O que nós fazemos com o lixão hoje, que é a pior coisa que existe, não é? Que polui, que contamina. O que nós fazemos hoje com o lixo? Hoje nós selecionamos o lixo, reciclamos o lixo, fazemos coisas maravilhosas com o lixo. Fazemos papel, fazemos gás metano, butano e etc.
Entende? O que o Cristo fez, o que Deus fez com o sofrimento, que não foi Ele que instaurou no mundo, foi o demônio. Deus vai usar o sofrimento para fazer a matéria-prima da salvação, assim como você usa o lixão para fazer outras coisas boas. No livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim, sabedoria 2, 22 e 23. Deus nos criou para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Que ensinamento extraordinário. Deus nos criou para a imortalidade, para nunca morrer. O catecismo da igreja diz que se não houvesse o pecado original, nós não passaríamos pela morte. Nós iríamos ser transferidos deste mundo para o outro, sem passar pela morte. Mas o pecado destruiu a nossa natureza. Não é que destruiu, adoeceu a nossa natureza. Essa natureza agora tem que ser renovada. Tem que passar pela morte. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, meus irmãos, o que Deus hoje faz conosco? Jesus deu um sentido ao sofrimento agora. Nenhum cristão mais pode sofrer desesperado. Nenhum cristão pode sofrer sem esperança. Nenhum cristão pode sofrer sem sentido. Porque eu repito aquilo que disse o padre Adolf Tanqueray. É possível divinizar o seu sofrimento. Ou seja, fazer com que o seu sofrimento não tenha apenas um valor humano, mas o seu sofrimento tenha um valor divino. Qual é o segredo? É você juntar com o de Cristo. Quando você for à missa, que o padre levantar aquela hóstia consagrada, com o vinho do sangue do Senhor, você diga, Senhor, aí eu deposito todo o meu sofrimento, toda a minha lágrima, toda a minha dor, toda a minha tribulação, Senhor, para que esse sofrimento seu seja parte do teu sangue e renove a face da terra. Vocês entenderam? É isso, gente, a nossa fé, é essa a nossa esperança. E Deus então usa o sofrimento, gente, para nos salvar. É isso que eu queria refletir agora um pouco com vocês. Entende? Por isso o valor extraordinário da cruz, do crucifixo. Esses dias alguém me passou um e-mail dizendo assim, eu sou católica, mas eu não entendo por que nós católicos ficamos olhando para um crucifixo, um Cristo tão sofrido na cruz, um Cristo tão machucado, tão esmagado. Eu acho que nós não devíamos botar o crucifixo aí, porque eu disse, escuta, é a nossa vitória, é a nossa fé, é a nossa esperança. Nós não podemos esquecer que Ele passou por isso para que nós fôssemos para o céu. Todos os santos sofriam com o crucifixo na mão. Santa Teresinha do Menino Jesus, quantas imagens de santos vocês vão ver com o crucifixo na mão. Eu me lembro de uma história de Dom Bosco. Dom Bosco tinha começado a obra dele com os meninos, né? Lá na Itália, e ele chamou a mãe dele para ajudar ele. A mãe dele já era viúva, a Margarida querida dele, e ele começou numa casa com alguns meninos, mas eram meninos de rua, meninos travessos, né? E um dia Dom Bosco estava lá e a mãe dele chegou chorando, em prantos, porque os meninos tinham destruído tudo uma horta que ela tinha feito. Não sei se jogando futebol, quebraram toda a horta dela. E a mãe de Dom Bosco chegou para Dom Bosco chorando e disse, não dá, eu vou embora, olha aí, não tem condição de trabalhar com esses meninos. Dom Bosco não sabia o que falar para ela. Dom Bosco simplesmente viu o crucifixo na parede e disse, mamãe, olha ali. Ela estancou as lágrimas, parou de chorar e disse, está bem, meu filho, vamos reconstruir a horta. Se ele passou por isso, eu vou chorar por causa de uma horta destruída pelos meus meninos. Vocês estão entendendo o significado do sofrimento do Cristo na cruz? Se ele passou por tudo isso, eu vou desanimar, porque eu perdi o emprego, porque a minha mulher me deixou, porque o meu filho morreu. Não vou desanimar por causa disso, porque eu fiquei viúvo, não vou desanimar. Ele passou muito pior do que eu. O valor do crucifixo, da cruz,
Por isso que a igreja quer que você ponha o crucifixo na sua casa, no seu peito, no seu carro, né? E é por isso que quando a igreja vai fazer o exorcismo, o padre faz o exorcismo inteiro com o crucifixo mostrando o endemoniado. E ele se desespera, porque foi naquela cruz que ele foi vencido e o seu reino foi destruído. Entende? Então, a tribulação, meus irmãos, Deus usa para a nossa santificação. E aqui eu queria que vocês acompanhassem comigo um instantinho, uma lição extraordinária que a gente tem aqui na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 12, a carta aos Hebreus nos ensina coisas extraordinárias nesse pedaço aqui. Eu chamo isso aqui de correção paterna. É Deus que nos corrige, nos santifica pelas tribulações. Entende? Nós somos muito fracos, nós somos, não é? A carne é fraca, disse Jesus. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, Deus tem que nos santificar através das lutas, das provações. Veja, eu queria que vocês pensassem, como é que um jogador de futebol, ele fica preparado para ser um bom atleta? Treinando muito. É muita ginástica, não é? É muito exercício. Como é que o sujeito que ganha uma medalha de ouro na natação, na corrida, no atletismo, ele treinou muito. São Paulo faz essa comparação. É assim que nós vamos ganhar o céu. É lutando. E as tribulações são exatamente essa luta. Então, a gente não tem que reclamar da tribulação. É como o atleta, claro que ele não gosta de ficar suando a camisa ali dia e noite, mas ele sabe que se ele não suar a camisa no exercício, no treino, ele não vai ter desempenho depois na competição. É por isso que São Paulo diz, eu me glorio nas tribulações. Isso não é ser masoquista. Isso não é amar o sofrimento pelo sofrimento, não. Não. Nós temos que nos livrar do sofrimento, porque o sofrimento não é de Deus. Eu tenho que ir ao médico, eu tenho que buscar o melhor remédio, tenho sim, mas tem problemas que não resolve, né? Tem situações que você pode ter dinheiro, pode ter médico, pode ter tudo e o sofrimento não vai embora. Então aí qual é o jeito? Abraça essa cruz. Porque essa cruz, Deus está permitindo para te salvar, para te curar, para te santificar. E eu quero mostrar para vocês aqui, na palavra de Deus. Não tem nada na minha cabeça. A carta aos Hebreus diz aqui, olha, Hebreus 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até ao sangue na luta contra o pecado. Gente, que frase de fogo é essa? Ainda não tendes resistido até ao sangue na luta contra o pecado. Por que o Espírito Santo quer que a gente resista ao pecado, até ao sangue se for preciso? Por quê? Porque o pecado é a pior realidade que existe. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, não há coisa pior para o mundo, para o pecador e para a igreja do que o pecado. Não tem. Por que o Cristo veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo. Jesus não veio ao mundo para outra coisa. Tudo mais que Jesus fez, implantar o seu reino, implantar a igreja, sofrer, morrer na cruz, tudo ele fez para quê? Para tirar o pecado do mundo. Lá em João 1,29. João 1,29. Quando João Batista ia apresentar Jesus ao mundo judeu, ele que foi o precursor escolhido pelo Pai. Quando João Batista foi apontar quem era Jesus, João Batista podia ter usado de muitas expressões. Ele podia ter dito, esse é o mais belo dos filhos dos homens, como dizia o salmista, né? Ele podia ter dito, esse é o esperado das nações, esse é o filho bendito de Deus. Não, João Batista foi no centro do alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E quando ele fala é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo vai ser imolado. Por quê? Porque o judeu tinha o chamado holocausto perpétuo, que está lá no livro do Levítico. O que era o holocausto perpétuo? Todos os dias, de manhã e à tarde, às 6 da manhã e às 6 da tarde, o sacerdote imolava um cordeiro de 1 ano, sem defeito, no templo, no propiciatório do templo, para que o sangue do cordeiro perdoasse o pecado do povo, que foi cometido de 6 da manhã às 6 da tarde, porque o judeu não contava a noite, ele só contava o dia das 6 da manhã. Então era o holocausto perpétuo, era o cordeiro. Qualquer judeu sabia o que era isso, o Cordeiro de Deus. E que na missa a gente reza, né? Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Nós cantamos 3 vezes antes de comungar, não é isso? Porque o Cristo veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Então a carta aos Hebreus diz: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Mas como é que eu vou tirar o pecado da minha carne? Isso é tão difícil, não é? O próprio São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, diz assim: homem infeliz que eu sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. São Paulo diz isso, imagina eu e você. Então Deus achou um jeito de retirar o pecado de nós. Sabe qual é esse jeito? A tribulação. Eu me lembro que a minha mãe, coitadinha, que cozinhava em fogão de lenha, aquelas panelas ficavam tudo preta. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe, lá, sentada lá no chão, pegando areia, para areiar as panelas, porque naquele tempo não tinha esses Veja de hoje, não, essas coisas maravilhosas que fazem mal, não, a coitadinha ajoelhava no riacho do rio, no riacho do sítio, da fazenda, e ali ela pegava aquela panelinha, e ela esfregava aquilo ali, com terra, e a panela começava a brilhar. O que ela estava fazendo na panela? Ela estava fazendo atrito, ela estava fazendo tribulação. Eu disse a vocês que a palavra tribus quer dizer atrito, é o atrito que limpa. Você compreendeu? E a minha mãezinha, que não tinha os recursos que tem hoje, areiava. Por isso fala areiar a panela. O que é areia? Passar areia, fazer atrito. Então o que Deus faz na sua alma com a tribulação? Ele dá uma areiada na sua alma. Ele tira aquelas crostas pretas que só saem com muita força. É o orgulho que está entranhado em você, é a vaidade que está entranhada em você, é a concupiscência da carne, que São João diz, a ganância, é o egoísmo, é o ódio, é a vingança, é a sensualidade, as paixões desordenadas, que São Paulo diz, combatem nos nossos membros. Como é que Deus vai arrancar isso de nós? Tem que passar a lixa na sua alma. Dói, né? Mas é bom, não é? As mulheres não vão lá fazer limpeza de pele, diz que aquele negócio queima, depois ela sai toda bonitinha dali, fica um pouco vermelha no começo, mas depois passa, não é isso? Tem até laser hoje para deixar as mulheres bonitas, né? Um dia eu vi uma toda queimada, falei, passei laser, mas não doeu, mas e daí? Eu quero ficar bonita. Não tem esse negócio? Botox, né? Para ficar bonito, dói. Então deixa Deus tratar a minha alma também. Você não deixa tratar seu corpo, deixa Deus tratar a alma, que é muito mais importante. Então a carta aos Hebreus diz assim, olha que bonito que ele diz aqui. A gente vai ver, né, a importância de a gente saber sofrer na fé. Eu escrevi um livro, Sofrendo na Fé. Sofrendo na fé, só tem um jeito de sofrer bem, sofrer na fé, né? E o Tanque Rey escreveu A Divinização do Sofrimento. Eu mandei a nossa editora republicar esse livro, é muito antigo, mas é uma beleza. Então, ele diz aqui, a carta aos Hebreus, né? Versículo 5: estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Que palavra é essa? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele,
pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. É uma citação do livro dos Provérbios, Provérbio 3:11. A gente fica assim, mas Senhor, por que isso comigo, Senhor? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu não fiz? É a correção de Deus, porque você é filho. E o bom pai corrige o seu filho. Olha o que ele diz aqui: estáis sendo provados para a vossa correção. Não é por maldade de Deus, não, é porque Deus te ama. Você já levou seu filhinho pequenininho na farmácia para tomar uma injeção no bumbum? Já? Eu fiz muitas vezes. É por amor. É por amor. É porque eu amo. Deus às vezes tem que segurar a gente, baixar a calça e chamar o farmacêutico para dar uma injeção no bumbum da alma, da nossa alma. E a gente fica chorando igual a criança, gritando no ouvido do pai: pai, me larga, ai. É para a vossa correção, é para você não morrer, meu filho. É para a febre não te matar, que eu estou te dando essa injeção. Quem de vocês aqui nunca levou um filho para o hospital? Ou para uma farmácia para tomar, ou para um ponto-socorro? Porque você o ama. Deus nos ama, meus irmãos. O que prova que Deus nos ama é que Ele nos corrige. Porque um pai que não corrige o seu filho é um pai que não ama seu filho. É isso aí. E aí ele continua dizendo aqui assim: ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos, e não filhos legítimos. Ora, o que é o filho bastardo? É o filho que não é legítimo, né? É o filho fora do casamento. Então ele diz: o filho bastardo você não esquenta muito com ele, mas o filho legítimo você educa, né? Você educa, você põe ele de castigo, você quebra os vícios dele, né? Porque é teu filho. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Olha, gente, o que a palavra de Deus aqui está dizendo para nós? Se os nossos pais aqui na terra nos corrigem e a gente aceita, olha, quanto mais, ele diz, né? Quanto mais, né? Nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, porque foi Deus quem criou a nossa alma, o Pai das nossas almas, o qual nos dará a vida eterna. Os primeiros pais nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz, olha que bonito, gente, para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus nos corrige. Ele é o Pai da nossa alma. Ele criou a alma de cada um de nós, imagem semelhante a Ele. Ele não quer perder essa alma. Então Ele nos corrige para quê? Para nos comunicar a sua santidade. Gente, Deus quer que a gente seja santo. Porque se não for santo, não entra no céu. Você sabe disso. Quer a prova disso? Vou ler mais um versículo aqui, da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Pega aí, Hebreus 12, 14, olha aqui. Procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Se não pode ver o Senhor, imagine ir para o céu. Viver em comunhão com Ele, não pode. Por isso que existe o purgatório. Porque quem morrer e não tiver 100% santo, morre na amizade de Deus. Todos nós aqui estamos na amizade de Deus, eu tenho certeza. Ninguém está aqui brigado com Deus, não estaria aqui. Mas eu pergunto para você, se você morrer agora, você vai morrer 100% santo? Não vai. Então você vai tomar um banho de purificação no purgatório. Graças a Deus que existe. Graças a Deus. E nós vamos rezar para você. E vocês vão rezar por mim. E nós rezamos pelas almas do purgatório. Todas as missas têm a oração pelas almas do purgatório, em qualquer que seja a oração eucarística. Porque elas estão se santificando. Eu escrevi um livro sobre o purgatório, o que a igreja ensina, e coloquei o tratado
do purgatório, escrito por uma santa da igreja, Santa Catarina de Gênova, que morreu no ano de 1571. Ela diz, o que é o purgatório? Ela dá uma imagem para a gente. Imagine uma bola preta no fogo. O fogo vai esquentando essa bola, vai esquentando, vai cair na sujeira dela. Daqui a pouco a bola começa, de preta começa a ficar cinza, de cinza começa a ficar azul, de azul começa a ficar vermelha, de vermelha começa a ficar amarela, daqui a pouco começa a brilhar. Fica incandescente, fica da cor do fogo. Você não sabe mais o que é o fogo, o que é a bola. Chegou a santidade. Vocês já viram como é que purifica a prata no fogo? O livro do Eclesiástico 2 diz assim, é o livro que a gente manda de ter paciência, né? Aceita tudo que te acontecer, diz o Eclesiástico 2. Porque aqueles que são chamados para servir a Deus são provados no cadinho da humilhação. Prepara o seu coração para o sofrimento se você for chamado por Deus. É o Eclesiástico 2, né? Por quê, gente? Eu li esses dias num livro maravilhoso, um livro chamado A Alma de Todo o Apostolado. Que livro maravilhoso. Um livro antigo também. Mandei republicar esse livro. Eu estou fazendo um trabalho de republicar livros antigos de alta espiritualidade que foram sucateados depois do Concílio Vaticano II, infelizmente por uma interpretação muito errada de que o concílio tinha rompido com o passado. Parece que fizeram uma hecatombe nas bibliotecas católicas, jogaram fora uma porção de pérolas. Eu estou tentando resgatar. Uma dessas pérolas chama A Alma de Todo o Apostolado. Todo mundo que trabalha na igreja devia ler esse livro. É de um bispo francês chamado Jean-Baptiste Chotard. Jean-Baptiste Chotard. A Alma de Todo Apostolado. Ele diz assim: Deus escolhe os seus filhos mais preparados, mais fortes, para colocá-los nas missões mais difíceis e mais perigosas. Estou entendendo? Tem missão perigosa, que você tem que entrar lá no ninho da serpente para arrancar a vítima de lá, o sequestrado. Então você tem que ter uma tropa de elite, a gente chama de SCOL, os Mariners americanos, aqueles que vão lá resgatar a vítima nos lugares mais perigosos, sofrendo os maiores perigos de morte. Então o Jean-Baptiste Chotard diz: Deus usa os seus filhos prediletos, mais preparados, mais fortes, mais fiéis para as missões mais difíceis e mais perigosas. Quem são esses filhos? São aqueles que foram preparados na tribulação, na luta da vida. São esses. Entenderam? Então, Deus nos quer a santificação. Eu queria voltar aqui àquela imagem que eu falei da prata. Um dia tinha um grupo de pessoas meditando um texto de Malaquias. E o profeta Malaquias dizia assim, que Deus nos purifica assim como o homem purifica a prata no fogo. E as pessoas ficaram pensando, como é que é isso? Aí incumbiram uma das pessoas para ir lá numa oficina onde se fazia purificação de prata, para ver como é que é isso, para eles entenderem melhor o texto de Malaquias. E uma pessoa foi, e chegou lá e encontrou um sujeito que era especialista em purificar a prata. E o cara fazia o quê? Ele pegava a prata e punha no fogo. E começou a explicar para o sujeito: olha, é uma arte. Você não pode deixar ficar muito tempo essa prata aqui, porque senão ela estraga. E ele perguntou: mas então como é que é? Eu ponho a prata no fogo, e como é que eu sei qual é o momento que eu tenho que tirar a prata do fogo? Ele diz assim: sabe qual é o momento? É quando o meu rosto se reflete nela. Quando a minha imagem aparece nela, pode tirar do fogo. Ela está purificada. Vocês entenderam? Quando é que a tua alma vai estar purificada no fogo da tribulação? Quando refletir nela o rosto de Cristo. Entendeu? Aí Cristo pode vir para o céu. Por quê, gente? Porque está escrito lá na carta aos Romanos, Romanos 8, 29, São Paulo diz: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos quer alter Christus, ou seja, Deus nos quer com outro rosto de Cristo. São Paulo diz: Ele é o primogênito, todos têm que parecer com Ele. Então qual é o jeito? É colocar a nossa alma no fogo. Como o homem da prata põe a prata no fogo, e deixa a prata queimar, deixa a prata aquecer, deixa cair as impurezas.
Quando a prata começa a brilhar como um espelho, e o dono da prata olha ali e vê o seu rosto, então ele diz: está pronto, tira a prata do fogo. É o que Deus faz conosco. Entenderam? Então o sofrimento nos purifica, nos santifica e salva o mundo. E muitos santos que já não tinham mais o que se santificar, já eram santos, o que eles fariam? Eles ofereciam o sofrimento para a salvação do mundo. Então os santos, como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, diziam: a vida para mim se resume em 2 palavras: sofrer e amar. Sofrer e amar. Porque o meu sofrimento salva o mundo. Santa Teresinha, os 9 anos de Carmelo dela, ofereceu todos os seus sofrimentos pela conversão dos pecadores, principalmente pelos padres da igreja. Então o sofrimento é salvífico e o sofrimento... Agora, gente, como é que a gente vai suportar esse fogo? Fogo não é mole, né? Esse fogo, nós sabemos, aí é alegórico. Como é que eu vou aguentar, Senhor? Ficar dentro do fogo da purificação. Aí vem o outro lado da questão. Você tem que se unir a Deus. Você tem que ter vida espiritual. Deus tem que ser a sua força. Você não tem força para ficar no fogo. Você vai querer pular fora do fogo na hora. Então Jesus diz assim, João 15:5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. E se você permanecer em mim, você vai dar fruto, porque o galho separado da árvore seca e morre e não dá fruto. Mas se você permanecer em mim, como diz o nordestino, porreta, ninguém te derruba, entendeu? E como é que eu vou permanecer em Deus, em Jesus? Aí a igreja é doutora em nos ensinar. É pela oração, joelho no chão, conversa com Jesus, na familiaridade, na intimidade. Meu Senhor, vem a minha alma. Durante o dia é chamada comunhão espiritual. Os santos faziam isso o dia inteiro. Jesus, eu não posso ir lá no sacrário, eu estou aqui trabalhando na cozinha. Vem na minha alma, Jesus, permanece em mim, Jesus. Essa miséria que sou eu, não me abandona, Jesus. Não retire de mim a vossa face, não afaste de mim o teu espírito, Senhor, senão eu pereço. O salmista grita isso, lá no Salmo 66, né? O salmista diz assim, que o Senhor vos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre ti. Senhor, que a tua face resplandeça sobre mim, para que eu aguente o fogo da provação. E aí você precisa se confessar. Quando você está em pecado, limpar o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo enche qualquer vaso, de ouro, de prata, o Espírito Santo não aceita encher um vaso sujo. Então, se eu quiser permanecer em Deus, ter a força de Deus para suportar as provações da vida, eu tenho que rezar. Eu tenho que confessar, eu tenho que receber Jesus na Eucaristia. Meu Deus, você quer maneira melhor para permanecer em Deus, ter a força de Deus? Jesus diz, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim, está lá em João 6:57 em diante. É isso, gente. A gente tem que ter condições para viver isso. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, você tem que sofrer bem, você tem que sofrer na fé. Eu tenho que dizer para você como. É na oração, é na Eucaristia, é na confissão, é na meditação da palavra de Deus. Na hora da tribulação, abre a Bíblia. Eu me lembro que um dia, eu estava numa noite que eu não conseguia dormir. Tinha morrido uma cunhada minha nova, de 40 e poucos anos. Tinha acabado de almoçar na minha casa, foi para a casa dela, teve um AVC, um acidente vascular. Uma semana depois estava morta. Uma menina maravilhosa. Meu coração parece que ficou assim esmagado depois do enterro dela. E uma noite eu não conseguia dormir. Eu tinha até falta de ar, de tanta angústia. Eu levantei da cama, peguei a Bíblia, me lembro direitinho, e disse, Senhor, me dá uma palavra. Me socorre. Eu não abro a Bíblia toda hora não, mas eu abro a Bíblia quando eu estou desesperado, quando eu estou na tribulação, aí eu abro. Ele não pode fazer da Bíblia um
um manual assim de sorte. Não, a Bíblia você pede a palavra de Deus quando o bicho pega. Aí eu abri a palavra de Deus, na madrugada. Caiu lá em Romanos 16, 20. Me lembro direitinho. Essas coisas nunca mais a gente esquece, né? Isso tem mais de 20 anos. Mas essas coisas a gente não esquece. Romanos 16, 20, estava escrito o quê? O Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Eu li aquele versículo 10 vezes. O Deus da paz, então eu entendi, o Deus da paz veio me socorrer. Eu estou sem paz. Eu estava sem paz. Eu estava angustiado. O Deus da paz não tardará. Vai ser rápido. Aleluia. Em quê? Em esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Eu digo obrigado, Senhor. E fiquei relendo aquele versículo 1, 2, 3, 10 vezes, porque a palavra do Senhor tem força. É na força da palavra que Jesus expulsou o demônio na tentação do deserto. 3 vezes Jesus citou para o demônio a palavra de Deus, não foi? Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou 3 vezes o nome do Deuteronômio. Jesus sabia a Bíblia de cor. Sabia, por isso nós temos que saber também. Não é saber toda a Bíblia não, mas alguns versículos chaves. Eu, por exemplo, quando estou na angústia, eu rezo sozinho o Magnífica de Nossa Senhora. Minha alma engrandece o Senhor, Nossa Senhora me socorre. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Eu vou rezando o Magnífica. Assim como você reza o Credo, reza o Pai Nosso, eu rezo o Salmo 90. Salmo 90, na hora da angústia, da tentação, da tribulação. Não é? Ou então Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da morte, o Senhor vai comigo. Ele é o meu cajado, a minha força. Não temerei mal algum. Sabe, a gente tem que fortalecer no Senhor. Então, a palavra de Deus é outro recurso que a igreja nos dá. Olha quanta coisa, a oração. Isso chama-se vida espiritual, vida interior. Quem não tem vida espiritual, quem não tem vida interior, não tem fé para sofrer na fé. Se desespera. Por quê? Porque quer enfrentar o sofrimento com a mísera força humana, cai por terra. Vou fazer aqui uma comparação, que é de um santo da igreja maravilhoso, São Pedro Julião Eimar. São Pedro Julião Eimar diz assim: aonde que o pássaro vive? No ar. O pássaro voa no ar. Por que o pássaro consegue bater a asa e voar? Porque o ar faz resistência. O pássaro não consegue voar no vácuo. Não, ele cairia. Nem o avião não conseguiria voar no vácuo, ele cai, porque a resistência do ar é que segura. Aonde que o peixe vive? Na água. Todo tempo na água. Se você tirar o peixe da água, o que acontece com o peixe? O peixe morre. E aonde que nós vivemos? Nós não vivemos nem no ar, nem na água. Onde é que nós vivemos? Em Deus. São Paulo diz, lá para os gregos, lá naquele Areópago lá de Atenas, né? Lá perto do Pantenon, dos deuses atenienses, lá, São Paulo, naquele discurso para os filósofos gregos, estoicos, pitagóricos, platônicos, São Paulo disse: em Deus nós desistimos, nos movemos e somos. Ou seja, São Paulo está dizendo assim: o peixe vive na água, o pássaro vive no ar, nós vivemos em Deus. Está entendendo? Assim como o peixe morre sem água, o pássaro não voa sem ar, você não vive sem Deus. Então, por isso, gente, é muito importante consagração a Nossa Senhora. Consagração a Nossa Senhora. Jesus nos deu aos pés da cruz, a última coisa que Ele deu, gente, para nós, morrendo na cruz, com lábios de sangue, a última dádiva, depois que o Senhor deu sua vida, seu sangue, seus milagres, seu evangelho, seu reino, Jesus entrega por último a sua mãe: filho, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque nós precisamos dela. Não foi um capricho de Jesus, não. A igreja diz que ela é a medianeira das graças. Ela arranca do coração do seu filho a graça que a gente precisa.
Santo Agostinho chamava Nossa Senhora de a forma de Deus. Que forma é essa? A forma onde você entra e você sai santo. Como é que você faz uma imagem? Né? Eu tenho um filho que tem uma fábrica de imagem, São Judas Tadeu. Como é que ele faz as imagens? Eu gosto de ir lá ver. Pega uma forma, derrete o gesso ali, né? Espera um pouquinho, tira, está pronta a imagem. É rápido. Santo Agostinho diz assim: tem duas maneiras de você chegar à santidade, com Maria e sem Maria. Sem Maria você vai demorar muito. Sabe por quê? Porque a santidade sem Maria é como alguém que vai esculpir uma imagem, talhando. Demora muito, você tem que ser artista, se você bobear, você que estraga tudo. Na forma não, na forma você não precisa ser artista, é rápido, você colocou ali, tirou, está santo. Então Santo Agostinho faz essa comparação. Quando você se derrama em Nossa Senhora, quando você se consagra a Nossa Senhora, quando você faz tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, como ensina São Luís de Montfort, não é? Naquela consagração que o Padre Paulo está espalhando pelo Brasil inteiro, o consagra-te, né? Lá do livro da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Eu fiz essa consagração há 25 anos atrás, mudou a minha vida, Leiam o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima e façam a consagração especial que tem ali, vocês vão ver que muda a vida da gente. Nossa Senhora toma conta da vida da gente. Então você faz tudo por Maria, com Maria, em Maria, então sai tudo certinho. E você se santifica. Entenderam, gente? Então, para terminar, o sofrimento não é um castigo de Deus. O sofrimento é obra do pecado, mas Cristo venceu o pecado. E Cristo transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Agora o sofrimento eu também posso aproveitar para ajudar o Cristo a salvar os meus irmãos, salvar o mundo e me santificar. Amém? Aleluia.